alegria muito grande quando a gente começa aqui pela Rede Super esse programa que é o Praise Podcast. Eu sou o pastor Felipe Barros, da Lagoinha Matriz, e a gente está começando esse programa tem pouco tempo, que estreamos, na verdade. Talvez você ainda não tenha assistido nenhuma vez. É um programa onde a gente fala sobre louvor, fala sobre adoração, falamos sobre artes de uma maneira geral, vida com Deus, que é o mais importante. E a gente tem a oportunidade cada vez, em cada programa, de receber uma pessoa diferente. E eu sempre falo que a gente não traz alguém aqui simplesmente que que seja conhecido ou que tenha a sua arte vista por muitas pessoas. A gente faz questão sempre de convidar pessoas que têm o que entregar, sabe? Que Deus entregou coisas para elas preciosas, que elas vêm e entregam aqui para cada um de nós, para que seja bênção para a nossa vida e para a sua vida também, que acompanha toda a programação aqui da Rede Super. Esse programa é uma parceria entre a Rede Super e a Fábrica de Artes. Está aí o canal da Rede Super no Instagram, você consegue acompanhar o programa também no YouTube, e também da Fábrica de Artes, que é um nosso espaço, né, de formação de ministros e de artistas. Fisicamente nós estamos em Belo Horizonte, mas também temos a Fábrica de Artes para o mundo todo, com todos os seus cursos através do www.collegefa.com.br, que é a nossa plataforma ministerial da Fábrica de Artes Online EAD. E você pode entrar ali e acompanhar todos os cursos. Então é uma parceria maravilhosa também com o nosso Departamento de Artes da Lagoinha Matriz. E eu estou aqui do lado com uma pessoa, eu nunca faço o programa sozinho, né? Que é a pastora Dani Baião, que também é ministra do nosso departamento, do nosso Ministério de Louvor lá da Lagoinha Matriz. Bem-vinda, Dani. Eu que agradeço estar aqui, muito obrigada por ter me chamado, por estar aqui hoje. Estou muito feliz, né? Porque estou aqui hoje com um casal maravilhoso, o Pedro e a Gabi. Nós vamos poder falar aqui um pouco sobre o som do céu, né? Cantar, falar sobre isso e também falar um pouco sobre família, ministério. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Deus abençoe. Gente, é um privilégio tão grande, porque nós somos de casa, né? A gente está aqui numa mesa batendo papo, literalmente. E estou muito feliz da gente ter esse tempo para poder bater papo. Estou feliz porque meu marido veio dessa vez. Pois é, não. A Dani apresentou, eu falei assim, que ótimo, porque assim, quem está assistindo, gente, vocês estão acostumados a ver a Gabi, né? É. Gabi está sempre aí, está ministrando, Deus tem levantado de uma forma tão linda. Eu, particularmente, tenho uma alegria, até um orgulho muito grande de ver, sabe, como que Deus tem te levantado. Mas o Pedro, eu nunca vi ele em podcast. É verdade. Olha só o Praise Podcast saindo na frente, Pedrão. E desse casal, ele é o que fala mais, então assim... Vou me segurar. Gente, inclusive a gente estava aqui falando que vai ter que levantar o dedo, porque aqui só tem gente que fala. Não, só tem gente que fala. Mas então comece falando então da sua alegria, se você está feliz de ter recebido esse convite. Não, eu estou muito feliz, porque eu estava falando com a Fernanda ali, falei, gente, eu vou ter que me segurar para deixar as outras pessoas falarem. Eu vou tentar, mas vai ser bom. Eu amo bater papo livre, assim, sem pauta, é maravilhoso. Acho que você não tem que se segurar, não. Você tem que deixar o coração falar. Se solta. Como você sempre diz, quando eu vejo no meu telefone tocando Pedro, eu já falo, vou tirar um tempo para poder conversar. Poder bater papo. Que vai ser um tempo bom. Vai ser um podcast. Vai ser um tempo maravilhoso. Ó, a gente, geralmente no podcast, a gente começa falando assim, como é que foi o seu início de vida? Como é que o seu crescimento? Quando que você era como criança e tal? Ok, a gente pode falar sobre isso. Mas eu queria aproveitar essa pauta de ter os dois aqui, que a gente nem tinha planejado, e falar um pouco sobre vocês dois, sabe? Conta pra gente, Gabi, como é que foi que vocês se conheceram, como é que foi que vocês se encontraram e como que tudo isso começou? A nossa história é muito legal. Por quê? Sabe quando o Senhor junta propósitos mesmo? Assim, a gente se conheceu na igreja dos meus pais. Ele foi pra lá. E ele é esse cara que ele é ministerial, entendeu? Ele faz acontecer, tudo que ele põe a mão, a coisa acontece dentro da igreja, né? Eu também sempre fui muito assim, eu sempre estive envolvida em tudo. Então, quando ele entrou na igreja e rapidamente começou a se envolver em tudo, ajudar em tudo, a gente fazia as coisas juntos, assim, né? Tirando que a primeira vez que a gente se viu, ele entrou na minha festa de penetra. Tirando essa parte... Não foi penetra. Foi. Eu tava na igreja, né, lá, e a gente uma amiga em comum. Ela era muito amiga minha e muito amiga dela. Aí acabou o culto e ela falou assim, vamos no aniversário da Gabriela. Assim, é só um adendo, né? Festa de filho de pastor, não tem penetra. Todo mundo. O povo vai. É isso. Aí acabou o culto, a Camila chegou pra mim e falou, vamos na festa da Gabriela, é aniversário dela. Eu falei,
como? Eu nem conheço ela. Ela, não, vai estar, os meninos tudo lá, vão lá. Todo mundo. Beleza, eu fui. Eu fui no aniversário e ela não lembra. Eu não lembro. Foto. Mas tem fotos, pra me lembrar. Mas vocês eram da mesma igreja? Ele veio pra igreja dos meus pais. Seu pai pastoreia uma igreja no Barreiro. Que isso. É a igreja... Igreja Batista Central do Barreiro. Central do Barreiro. Pastor Daniel Sampaio, isso. Queridaço, pastor, beijo no coração. É uma igreja maravilhosa, é muito gostosa. Já estive lá. Muito bom. É uma bênção. Então, vocês eram jovens dentro da mesma igreja? Isso. Ela tinha 16, Eu tinha 16 quando a gente se conheceu, né? Você tinha o quê, 18? Não, eu tinha 19. 19. Pedro. Papa anjo, hein? Não, acho que eu tinha 18, Mas a gente só namorou mesmo quando eu fiz 18 anos. 18 anos, eu tinha essa regra comigo, eu tinha feito um... Não, era o aniversário de 17 anos dela. Quando você conheceu. Quando a gente se Foi no conheceu. aniversário. Foi no aniversário. Só que ele entrou na igreja, como eu falei, ele é dessa pessoa que ele já vai entrando, ele vai fazendo acontecendo, entendeu? Então, ali dentro do grupo de jovens, no louvor dos jovens, porque ele tocava saxofone. Então a gente colocava ele pra tocar com a gente no louvor. Sabia. Que legal. Peculiar e isso. Eu era de uma igreja que ele era da Assembleia, a Assembleia tem muita banda, né? E quando eu fui pra Central do Barreiro, eu fui e levei 2 amigos meus ainda. Que era o trio de metais, né? Não, então a gente tava Trombone, assim, que chique, trompete, né? Que nunca teve isso na igreja. E agora a gente tem metais. E aí a gente ia mudando o repertório. E o desafio pra achar repertório pra gente tocar? Encaixasse metais, né? Então foi assim que a gente foi se conhecendo. A gente virou amigo primeiro, muito amigo mesmo. E aí, só depois de... No final, quando eu tava quase fazendo 19 já, que a gente viu que essa amizade tava virando outra coisa, entendeu? E aí, como eu sempre fui muito... Minha cabeça, meu pai me ensinou isso. Olha, filha, você tem muita coisa pra fazer na vida. Você tem muitos planos de Deus na sua vida. Então, a pessoa que você encontrar tem que andar junto com você. Não pode... Não é só por gostar de uma pessoa, não é só porque a pessoa é legal. Tem que ver tudo, né? Ao redor. Entender o propósito. Entender se o propósito encaixa, porque senão um mata o outro, assim. Ministerialmente ou sonhos e tal. E aí eu percebia que ele encaixava muito com o meu jeito, com os sonhos para minha vida. Na verdade, por mais, né, que eu já sabia que o Senhor ia me levar através da música, eu recebo esse tipo de palavra e Deus fala particularmente comigo desde pequena. Você lembra da primeira vez que Deus falou com você isso? Você era criança? Você tem uma lembrança? Eu lembro, com uns 9 anos, eu me entreguei minha vida para Jesus, assim, do nível, eu vou viver para você, vou fazer tudo que o Senhor quiser. E quando eu tinha uns 12 anos, eu lembro... Minha mãe que me lembrou disso faz pouco tempo. Que eu falei pra ela, falei assim, mãe, eu tenho uma coisa muito importante pra fazer. Deus me chamou para uma coisa muito importante. Eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu sinto o peso dessa responsabilidade nos meus ombros. Que lindo. Minha mãe falava, como assim, filha? Eu tenho uma coisa muito importante pra fazer. Então, eu vivi a vida com tanta noção, assim, de quem Deus estava me construindo pra ser... que eu não desperdiçava esse tempo em nada, em nenhuma outra coisa que me tirasse do foco, entendeu? Então, assim, foi em tudo. Até pra namorar, até pra chegar nesse ponto da gente se encontrar, assim. E por mais que eu tinha toda essa noção, eu tinha as inseguranças, os medos, eu não sabia fazer. E o Pedro é o cara que faz acontecer. Então, ele olhou pra mim, não foi? Você virou pra mim e falou, você tem muito potencial. Olha. A gente tem que gravar você, a gente tem que fazer não sei o quê. Ele mostrava minhas músicas, as coisas que eu tinha. Assim, ela eu considero ela diferente, ministrando, com muita entrega, com muita ousadia, com muita palavra de Deus. Então eu fiquei assim, eu não estava acostumado a ver isso. Então quando eu entrei lá na igreja, né, e eu falei, meu Deus, essa menina, ela é diferente. Porque o jovem, no culto de jovem, não é de uma forma geral, ele não se entrega muito. E ela fazia o povo... Se entregar. Eu falei, gente, é diferente. Eu falei com ela, olha, você vai longe. E ela já era diferente lá. Aí, eu já era líder de jovens. Eu chamei o Israel Salazar para tocar lá, em 2011. Quando ele foi, aí eu chamei ele na salinha e mostrei um vídeo dela no YouTube. Eu tinha um vídeo no YouTube tocando e cantando, Eu falei, o que você acha? Ele, nossa, mano, ela tem potencial demais. Tem um menino que tá chegando aí que vai tocar comigo, é meu guitarrista. Titi. Não, o Vaguinho. Vaguinho. Titi também tá Vaguinho Bomba. Aí ela falou, o Vaguinho, mostra pra ele, quem sabe ele produz alguma coisa pra ela. Aí começou assim. Ele que fez a coisa acontecer. Sim. Porque eu não sei como que aconteceria se fosse de outra maneira, né? Mas se fosse eu fazendo, eu acho que ia ser mais assim, no natural, se acontecesse alguma coisa,
eu ia entrar, não existia sei. um caminho que Deus já tinha planejado, traçado, e né? que precisava que se unissem os propósitos de vocês. Exatamente isso. Ele fazendo o que ele sabe fazer, né? Que é toda essa questão da articulação e tudo, e você tá ali ministrando e entregando, e aí você ministrava e se percebia que as pessoas se rendiam. Mal sabia ele que quem iria se render muitos anos. Era ele. E eu fui na festa, que ela falou que eu fui de penetra e nunca mais saí. Então nessa festa até hoje. Lindo. Ué. Deixou de ser penetra e passou a ser oficial. O Tá vendo? oficial mais importante da festa. Que maravilha. E aí, Gabi, agora, voltando um pouco nesse tempo, até um pouco antes dessa fase, porque enquanto você falava, eu fui lembrando de tanta coisa também que eu vi e vivi ainda na minha fase da infância, da adolescência, e como que é incrível que Deus traz uma certeza tão grande pra gente de algumas coisas que vão acontecer e que na hora você até fala assim, é coisa da minha cabeça. Isso é sonho de José. Né? Isso é coisa da minha cabeça, é devaneio. Mas depois, quando você olha para trás e vê que grande parte daquelas coisas que você sentiu aconteceram, aí você fala, meu Deus, não é que eu seja Tomé, não. Mas tem tanto mais para poder acontecer, né? Você veio, então, servindo a igreja local. A vida inteira. A vida toda ali junto com seu pai. Sim. Até que Deus pega e chega nessa etapa. Sim. De mostrar isso para o Pedro. Obviamente, seu pai sempre apoiando. E aí vocês gravaram um projeto para poder começar a divulgar isso. Gravamos esse primeiro projeto. E era CD ainda, não tinha plataforma. Foi a primeira coisa que a gente fez, foi um CD. A gente fez um lançamento, a igreja inteira. Foi muito legal mesmo, assim. Experiência de uma menina que era líder de louvor de igreja local, entendeu? Não sabia essa outra parte. Nessa época, você já tinha conexão com Kansas, com o iHop? Eu fui um No pouquinho meio, antes. Fui no meio. Minha história é meio doida, mas assim, eu comecei a fazer esse CD no meio desse tempo. A gente já namorava, né? Eu fui pra Kansas, fiquei lá, voltei. E quando eu voltei, eu terminei o CD e fiz o lançamento desse CD na igreja. Voltou incendiada, né? Eu já voltei, minha cabeça já tava a Tanto mil. que ela já voltou achando CD antigo. Eu já voltei e já falei, esse CD já não me representa. Não me mais. representa e era mais. muito bom. É um CD muito bom, mas o estilo mudou muito. Eu já tava tendo... Porque o que acontece? Essa coisa da musicalidade, ela se desenvolve, né? Como eu não tinha tido outras experiências de desenvolver minha própria musicalidade, além ali de dentro da igreja cantando as músicas da igreja, né? Assim, eu acho que eu fui descobrindo fazendo. Sim. Nessa hora desse primeiro CD, depois no iHop, que eu tinha que ser muito musical, porque era uma escola de música, e eu fiquei livre para me descobrir, eu fui percebendo que as músicas que eu gostava de cantar e as músicas que eram só para ouvir, talvez. Então, eu achava que... Eu sentia que o meu CD era legal, era a minha história. Inclusive, chamava Teus Caminhos, porque eram músicas da minha jornada com Deus mesmo, até aquele ponto, né? E eu continuei com ele, ok. Mas eu não levei para frente, porque eu entendi que ele marcava só o meu caminho com Jesus até ali. Mas não eram músicas que representavam a Gabi ministrando. Depois disso, que eu peguei, entendi isso... Aí eu fiz o outro CD. E veio Lindo És, Rei do Meu Coração, né? Rei do Meu Coração e depois tudo. Para que vocês entendam, gente, o que é isso? Kansas, né? A gente falou sobre Kansas aqui, Kansas City, iHop. É todo um movimento, né, que acontece lá em Kansas City de adoração 24 horas, 24/7. Eu acho que esse ano fez 23 anos. 24 horas sem parar. Que coisa linda, né? E aí, quando eu estudei música e adoração lá, e era muito bom porque a gente tinha que ficar 4 horas por dia na casa de oração. Fazia parte da grade. Da grade escolar. 4 horas por dia na casa de oração. Gente. Então, assim, o que eu descobri em Kansas? Que tudo que eu era, eu não ia descobrir em outra pessoa. Eu estava descobrindo em Deus no meu lugar de oração. Parecia que é como se Deus me levasse para lá só para me dizer assim, olha, tudo eu te ensino aqui dentro. Tudo está aqui dentro. Então, eram coisas que eu fazia a vida toda e que eu não sabia que era o meu diferencial. Eu menosprezava, talvez, né? A coisa de... Eu sempre lia a Bíblia e gostava de criar músicas com isso. Eu cantava a Bíblia, eu tenho várias músicas, né? Do Salmo 139 é um que eu lembro até hoje. Se eu subir em direção aos céus, lá Ele estará. Se descansar no reino dos mortos, me encontrará. Mesmo se eu voar distante pelos oceanos,
junto aos raios da manhã, tu me guiarás com tua mão. Teu poder me colocará de pé. Sempre foi meu jeito de falar com Deus. Bíblia, né? E aí lá eu ia vendo que era isso que era pra eu fazer. Que era pra eu cantar a Bíblia mesmo. Que já estava dentro de mim, só precisava eu intencionalmente colocar pra fora. A parte do profético, que eu sempre senti, mas sempre segurei, porque eu sou cantor, eu sou ministra de louvor. Como é que eu sou? Como é que eu fluo? Como é que eu vou fluir no Como é que eu sou profético? profeta? Sim. Uhum. E a gente vai colocando a gente num tanto nas caixinhas dos padrões, né? E aí lá, porque eles desenvolviam muito essa coisa que eles chamam do músculo profético, chamam de músculo porque tem que ser desenvolvido para aumentar, né? E aí eles faziam vários testes, várias coisas com a gente, que eu ia vendo que, gente, é realmente... Então isso que eu tô segurando a vida toda é o meu dom. Tipo assim, eu tenho o dom profético que eu tô segurando, achando que não é para mim, achando que é coisa da minha cabeça. Tudo isso. Então, quando eu já voltei outra Gabi. Porque eu peguei esse pedaço que tava faltando. É como se fosse um quebra-cabeça que tava solto, e lá o quebra-cabeça foi colocado no lugar, entendeu? Então, eu já cheguei assim, Você sangue no falou olho. que já recebeu esse encargo desde cedo, né? E você já sabia, assim, especificamente que era para música, que era nessa área? Você já sentia isso? Minha família é toda ministerial, né? Todo mundo é pastor, missionário, ministro de louvor. Então, eu cresci, eu acho que por me desenvolver na igreja em todas as áreas, eu fui descobrindo as áreas que eu tinha mais habilidade mesmo. Então, quando eu entrei... Na verdade, eu nem entrei tão cedo no Ministério de Louvor mesmo. Eu entrei na adolescência, tipo, com 16 anos mesmo. Que eu entrei oficial para o Ministério de Louvor. E foi nesse momento que eu já sabia que o Senhor ia fazer alguma coisa comigo. E eu percebia que eu tinha uma coisa com a música que era diferente. Então, eu imaginava que era na música. Quando, lá para os 16 anos, que eu comecei a realmente ministrar na igreja, que eu comecei a perceber a habilidade que eu tinha de levar as pessoas em adoração e a forma como as pessoas conseguiam corresponder ao que eu fazia, foi aquela hora que, né, virou a chave e falei, então eu acho que esse é o meu chamado mesmo. E aí eu fui desenvolvendo isso, né, à medida que eu fui crescendo para aprender mais, me conhecer, saber melhor como fazer isso. Aí entrou o IHOP, também a psicologia, tudo para poder fazer isso direito. Fala um pouco sobre isso, a psicologia. A Gabi é psicóloga. Sou psicóloga. Ela até estava falando aqui nos bastidores que quando ela vai em algum lugar, ela coloca lá psicóloga. É que eu acho estranho escrever ela cantora. acha estranho escrever cantora. Worship leader. Mas fala um pouco sobre Praise isso. leader. Líder de adoração. Você vai lá ver ela, aí você encontra lá, assim, psicóloga. Você fala, mas não é a Gabi Uai, cantora, ficha de a ministra hotel. de louvor? Ficha de hotel, Ela tá psicóloga. indo para fazer um evento na cidade, um culto ou show. Ocupação. Psicóloga. É engraçado que a pessoa lê, né? Gabi Sampaio, psicóloga. Eu conheço uma artista com esse nome. Né? Vira até uma piada pronta, já um meme, né? Mas fala isso aí, nesse meio termo, como que você chegou à psicologia? Como que foi isso? Gente, a história é muito louca, porque assim que eu terminei o ensino médio, que no meio disso tudo, meu sonho pessoal era ser médica, né? E aí eu entendi que não era isso, que o Senhor ia me levar para algo integralmente ministerial. Então, eu larguei mão do meu sonho mesmo. E aí eu falei, então eu vou fazer tudo ministerial. Vou fazer tudo que me leve, que me capacite ministerialmente para eu fazer bem feito o que eu preciso fazer para Deus, né? Eu acredito muito que quando você valoriza o que Deus te deu, você vai dar o melhor de tudo. Eu não acredito nessa coisa de gente que Deus te deu algo e você vai fazer de qualquer jeito, porque, é para Deus, Deus se resolve lá. É uma parceria. E se Ele me deu um chamado, o meu papel é fazer isso da melhor forma que eu posso fazer, né? Então, eu fui pensando como eu posso suprir, como é que eu posso desenvolver, melhorar as habilidades humanas, as coisas que eu posso fazer, né? E aí, nisso, eu ia ir para o CFNI, na verdade, para o Cristo para as Nações, lá nos Estados Unidos. Eu já estava até aprovada. Mas senti que não era para ser. E aí, eu não fui. E nesse meio tempo ali, nos 6 meses ali depois da faculdade, depois do ensino médio, falei, quer saber? Eu vou fazer psicologia.
veio na minha cabeça assim, eu tenho tanta facilidade para isso ia ser ótimo para o levei ela ministério. para fazer o vestibular. Você que me levou para fazer minha prova. Sempre o agente. Ele sempre comigo, sempre. ponte. Assim, ele Do é nada aquela ela teve pessoa que você ideia. ouvir e fala assim, nossa, isso sempre foi. E Tive ideia de tal coisa. Ele vai. No outro dia já tá pronto. Não deu tempo nem de eu respirar para me preparar, entendeu? Aí você lembra que eu fui te deixar ali perto do Shopping Del Rey e eu fiquei no Play City brincando. Com o meu irmão. Com o seu irmão, esperando você fazer a prova. Foi. Agora que eu lembrei Olha que disso. legal. É. Profético. Então ele é essa pessoa que ele tá sempre. Ele é minha base. Sem Apoiando, ele, realmente, né? eu não consigo fazer. Então, Sim. é nós dois mesmo, assim. Porque ele me impulsiona, ele faz acontecer o que está na minha cabeça. Além dele ter as grandes ideias também, várias das grandes ideias que a gente fez, foi ele que teve, né? Mas foi isso. Então, eu fiz psicologia, comecei a fazer. No meio, eu fui pro IHOP, tranquei. Voltei do IHOP, continuei, terminei. E aí, quando eu terminei, a gente casou. Então, a gente ficou namorando ali à distância 1 ano, né? Que o tempo do IHOP. E hoje E ele é tem uma isso. psicóloga particular, É. tem alguém para ajudar. Senta no divã e ela fica te ouvindo. Vale sim. Muitas pessoas que fazem psicologia é para se tratar, né? Então, não sei, não tô brincando. Brincadeira, brincadeira. Se for para se tratar, ela acabou de falar que ela era apaixonada com medicina. Então, pronto, ela deve ser fã de Grey's Anatomy. Tudo. ela é formada Eu sou em medicina formada em por medicina Grey's Anatomy. por Grey's Anatomy. entendi. Formada em medicina por Grey's Anatomy. Uai, 14 gente. Então é temporadas, isso, 15. gente. Tem É isso, 16. gente. Olha, 16? uma fã de Grey's Anatomy, psicóloga, ela é artista, cantora, é amiga, é mãe, é esposa. E um programa só vai ser pouco para a Gabi, mas infelizmente nós já estamos no intervalo. E você já viu um gostinho desse programa. Gostinho não, já viu metade do programa, já deu para poder ver que vai ser maravilhoso o segundo bloco também. Então é só o tempo de você beber uma água, um intervalo rapidinho aqui na programação da TV e volta para a sala para você acompanhar com a gente. Fala pessoal, a gente está de volta aqui com o nosso programa Praise Podcast, do Lagoa Yuan, em parceria com a Fábrica de Artes. E hoje nós estamos aqui com esse casal lindo, o Pedro e a Gabi. Nós já conversamos aqui um pouco sobre a história deles, né, o caminhar deles aí até aqui. Mas, Gabi, eu quero falar com você agora sobre algo que eu ouvi você falar recentemente, eu não sei aonde, que eu te acompanho. E aí eu vi você falar sobre um momento crucial em que você teve dúvida se era para continuar mesmo. Você chegou no momento assim, Deus, e aí? Nada está acontecendo. Você falou de venda, acho que vendeu um carro, né, para poder Sim. investir. E você teve esse momento de pensar assim, será que é isso mesmo? Eu queria que você compartilhasse um pouco isso e como isso foi vencido. Como que Deus te convenceu, te mostrou que era para prosseguir mesmo em todas essas dificuldades. É engraçado que a vida com Deus e a vida ministerial, né, é uma construção. E às vezes a gente vai recebendo as palavras e a gente vai tendo visões daquilo que nos aguarda, mas a gente não tem noção do tempo, de quando isso vai ser, como isso vai ser, sabe? Essa parte, tipo o tempo e o modo, né? Eu acho que a gente tem que gastar mais tempo discernindo isso em Deus. O tempo e o modo das coisas. Porque às vezes a gente vai fazendo, ou talvez do nosso jeito, e atropelando caminhos que Deus queria fazer de outra maneira, não sei. Ou às vezes também a gente se frustra porque a gente está esperando o tempo de um jeito e não é daquele jeito, é de outra maneira, né? Tem várias coisas no meu ministério que aconteceram antes do que eu imaginei. Como, por exemplo, achei que a parte internacional, né, a parte para fora do país, ia demorar muito mais para acontecer e já aconteceu, né? Já está acontecendo, que eu acho isso impressionante. Então, são coisas que eu achei que era muito para frente. E tem várias coisas que eu achava que iam ser mais rápidas e não foram. Então, é aquele meio que você fica meio assim... E agora? Tá, Deus, e agora? Porque eu pensei que ia ser desse jeito. Eu achei que eu tinha sido chamada para fazer. O que eu faço? E a gente teve esse momento porque é uma construção. E a gente, nós dois recém-casados, Pedro entrou no barco e falou, vamos fazer acontecer. É porque, assim, chegou num ponto que não era, com respeito a essa palavra, não era uma profissão, era
você estava atendendo, dando aula no começo, não estava? Não, eu atendia como psicóloga, dava aula de inglês também. Eu já trabalhava também com política e veio o ministério. Só que chegou esse ponto aí que você comentou, que é assim, nossa, essa parte a gente vai ter que largar tudo para atender essa demanda de agendas, de gravações, de tudo. E aí, como que vai ser? Teve alguns posicionamentos. Logo depois, né, que eu voltei do IHOP e tudo isso aconteceu, tem a graça de Deus e também aquele posicionar de tipo assim, as pessoas agora já entenderam que eu tô disponível para ir na igreja deles, para estar em outros lugares. Natural, né, galera? E as pessoas me chamavam no meu celular. E aí eu ia marcando, ia juntando a banda da igreja, no meu grupo de louvor, e a gente ia fazendo igreja local e fazendo isso para fora. Depois vai aumentando mais, né? Até que a gente foi vendo que isso estava tomando todas as proporções, a nossa vida estava indo para isso. E aí nós dois sentamos falando, então a vida é ministerial mesmo, não é? Então vamos com tudo. Não tinha dinheiro, tudo na música é caríssimo, gente. Ninguém tem ideia investidor, gravadora, do quanto música é caro. E no nosso caso, a gente não teve nem conexão, nem dinheiro. Que são os dois jeitos de fazer isso mais tranquilo, né? Conexão e dinheiro. A gente não teve nenhum dos dois. Não tinha conexão, não tinha dinheiro. Eu tiveram chamado e fé. Eu tinha chamado e fé. E se lançaram. Eu só tinha isso. Isso aí. E eu, literalmente, eu até arrepio, eu me emociono de falar. Porque a gente realmente se lançou no que a gente ouviu de Deus. E a gente foi e falou assim, Deus, Bom Perfume nasceu disso. Isso. Foi eu dizendo, eu te entrego tudo. Eu vou te entregar tudo todas as vezes. Aleluia. Eu entreguei tudo que eu tinha, gente. Obrigado, Jesus. Coisa linda. Eu entrego tudo até hoje. Quantas vezes for preciso, eu vou entregar tudo. Porque eu sei quem me chamou. Ele merece tudo. É verdade. Minha voz, meu corpo, minha vida, minha família. Tudo. Eu e Pedro, a gente largou, literalmente, tudo. As únicas coisas que a gente tinha de valor eram um carro, meu teclado e meu computador. E sua câmera. Minha câmera e minha lente. A gente vendeu tudo para poder fazer aquele projeto. Felipe faz parte da nossa história, porque ele está em todas, uma desde o começo. Quando a gente foi gravar esse projeto, que na época era Inside Worship, né, que foi uma noite de adoração, dia 30 de julho de 2018. Já estava com todas as músicas arranjadas, o último ensaio todo maravilhoso, e ela escreveu Bom Perfume. Ela chegou e mandou para o Felipe e para os meninos, né, falou, olha, eu escrevi essa música, será que ela cabe no projeto? Ela não ia entrar. Na verdade, vocês mandaram eu mandei para os meninos. Para os meninos, Aí eu estava indo ministrar com a Nívia, não lembro onde. Acho que Sarzedo. Eu estava indo ministrar em algum lugar com a Nívia, eu estava com a minha filha no carro, só eu e minha filha, você me mandou. Não tinha nem teclado, nada, era só minha voz. Você me mandou, e eu coloquei para escutar no carro. Minha filha estava dormindo no banco de trás, porque era uma viagem longa, e criancinha sempre dorme, né? Daí a Bia, eu tive que parar o carro. Eu lembro, que legal. Eu tive que parar o carro. Eu estacionei na lateral assim da estrada, né? E o Espírito Santo falou demais comigo. E eu chorava. E eu mandei um áudio. Pedro, vocês estão proibidos de não gravar essa música. E a gente só gravou por causa desse áudio mas seu. Assim, porque ele falou assim, se não porque tivesse não a música, tinha eu nem nada canto da mais. música. eu falei brincando. Não, falei brincando, mas... Não foi uma ameaça mas tão assim, grave. não tinha nada da música. Tinha E ele, nada, ele era a pessoa mais próxima nossa que entendia de música. Que já tinha feito essas coisas. Quando ele falou pra gente, olha, essa música não tem condição e tal, 2 dias pra gravação, eu falei, quer saber? Vamos gravar. Vamos. A gente inventou as coisas dentro do ensaio e fizemos. E que música, hein, gente? É muito louco ver como que a música hoje é a música de tanta gente. Mas o Inside Worship foi o primeiro projeto que você fez tirando aquele CD? Tirando o CD. Foi o primeiro projeto? Foi o primeiro. Não, teve o da Sony, um EP antes, né? Não, assim, EP de gravação. Mas dentro da característica do que você... Da minha característica. Como essência como ministro. Exatamente. Como serva de Deus. Sonhei aquilo tudo, escolhi o nome, tudo tinha seu propósito ali dentro, né? A gente fez chaves de intercessão bem IHOP, ensinei o pessoal a fazer igual IHOP. Fizemos mesmo, foi mesmo. Tudo, assim, pra ser uma noite de adoração. Tinha 440 cadeiras aquele dia e 1.200 inscrições. Nossa. Foi. Meu Deus. E a gente esperando 10 pessoas, né? E a gente... Quem que eu não achei que aí, gente? E ali Deus pega e traz um novo marco.
Você teve um marco na sua vida que foi a ida para Kansas. Isso. Onde ele coloca um marco na gravação do CD lá com o Vaguinho, que eu até não sabia dessa história, né? Então tem o antes dessa gravação e tem o depois de Kansas. Sim. E tem no Inside Worship, que é esse projeto, inclusive, gravado na Fábrica de Artes. Na Fábrica de Artes. Um dos primeiros DVDs gravados, acho que antes desse Quando a gente falou para eles que a gente queria fazer alguma coisa lá, eles tinham falado, engraçado, ainda não fizeram nada aqui. Eu acho que foi o primeiro. Acho que foi... Não, o primeiro foi o que a gente até conversou a respeito do Inside, do Eli Soares. Que o Eli estava precisando de um... Acho que foi... O Eli foi antes. Aí a gente se encontrou no dia da montagem do Eli, você lembra? Que aí eu falei, Pedro, por que não falo de vocês aqui e tal? E aí vocês fizeram. Mas um projeto lindo que impactou muito a minha vida e de todos que estiveram ali, que impacta a vida de vocês também. Entra agora, gente, no canal da Gabi, tem tanto vídeo, mas tanto, e cada um mais abençoado que o outro. Entra no YouTube dela aí para você ser abençoado também. E ali foi um marco para você. Foi. Porque a gente não esperava, né? Que não tinha dinheiro para também fazer a parte de impulsionamento e tudo. Foi Jesus. Jesus o melhor impulsionou. E não era de todas as músicas, a gente gravou várias versões e tal. De todas as músicas, essa entrou em cima, por mais que a gente acreditava muito nela, mas eu não esperava que ela ia ser. Na época, a gente estava na gravadora, né? Muito grande, a Sony. Tinha nomes grandes com você, Wesley Santos, o Rafael Araújo também participou. Quem mais? O Vinícius Lato. Porque foi bem a época que a gente veio para Lagoinha. E essas eram as pessoas que estavam... que eram os nossos parceiros, Como foi essa vinda para Lagoinha, assim? Porque você caminhando com seu pai, Pedro... Eu já fui na igreja ver o Pedro pregar. Inclusive, já chamei ele para pregar lá na vigília, né, Pedro? Intima mesmo, pastora. Assim, né? Intima mesmo, pastora. Não tem como. Intima mesmo. Gostei. Mas como que foi essa vinda? Vocês, assim, né? Filha de pastor, caminhando ali, o Na Pedro... mesma cidade. Na mesma cidade, Na mesma cidade. O Pedro líder lá, os jovens, vocês com os jovens. E aí chegar pro pai e falar assim, aqui, pai, nós fomos direcionados para ir para Lagoinha. Uma igreja do lado, né? Praticamente. Mas é a coisa que eu falo dos caminhos. Por quê? A gente começou a fazer muita agenda fora. E por causa disso, a parte local diminuiu um pouco, porque a itinerante estava aumentando. Normal. Né? E aí, beleza. Isso foi ajudando a não ficar... A dar aquela desvinculada, assim, né? De não ficar precisando tanto da gente dentro da igreja. Mas ninguém sentiu essa falta, não foi muito natural. Porque eu nunca deixei a igreja na mão, nunca. Até hoje vocês continuam muito envolvidos. Nunca. E aí, o que acontece? Nesse tempo, teve casa de oração aqui em BH, que o pessoal da iHop veio, eu tinha acabado de voltar de lá. E aí, eu comecei a me envolver muito com a Lagoinha. Sim. Comecei a cantar em tudo quanto era... Eu sou igrejeira, né, gente? Então, eu escuto eu tô. E aí, eu comecei a cantar em tudo quanto era culto. Nesse tempo, o Tião era o líder de louvor da época. Pastor Tião Batista. Eu gosto de falar os nomes, igual eu falei do Vaguinho, do Israel Salazar, que é o povo do da Tião. nossa história, porque tem que falar dessas honrar, pessoas. né? Porque tem gente que fala, não vou falar para... Se eu esquecer alguém, eu vou ser injusto. Não tem como esquecer essas pessoas. O Tião foi peça-chave nisso. Foi, porque aí ele nos chamou aqui para conversar. E aí ele nos convidou para fazer parte da Lagoinha. Nós já cantávamos em muitos cultos do Cristo Vivo. Porque nós temos um produtor, tinha, né, um produtor que era o Tiago de Paula, que também era o produtor do Vinícius Zulato. E o Zulato, ele pregava e fazia o louvor. Era difícil ele chamar outra pessoa para ministrar o louvor. O Tiago falou com ele, olha, tem uma menina que você vai gostar. E ele gostou e começou a sentir, assim, eu era segurança. A parceira dele. Então a gente fazia muito Cristo Vivo, mas sem ser membro de Lagoinha. Só que tem uma história muito legal disso. Por quê? Quando o Tião, logo depois desse culto principal que a gente cantou, que foi muito marcante, que o Tião fez esse convite para vir para Lagoinha, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi, não vai acontecer. Não tem jeito. A igreja do meu pai é ali no Barreiro. Entendeu? Eu tô muito bem na igreja, não tá me faltando nada. Eu não preciso sair de lá. Tudo que aconteceu até hoje foi eu nessa igreja, entendeu? Sim. Então não seria pelo lugar ser grande e conhecido, não era nisso que brilhava meus olhos. Sim. Mas em estar na vontade de Deus. Se a vontade de Deus fosse essa, eu estaria aqui. Se não fosse, eu não estaria aqui. Sim. Eu só ando, esse é o meu lema de vida, eu só ando na vontade de Deus. E essa direção foi como? Você ouviu uma voz de Deus, pastor Flavinho? Tem um programa aí que vocês vão ver com o pastor Flavinho, que ele ouviu uma direção como é que foi. de Deus. E olha que nós já estávamos casados. A gente podia muito bem falar, olha, casado. nossa vida é para outro lado. Eu falei, se o meu pai não 25 de aprovar, dezembro. eu não saio da igreja do
do meu pai. De jeito nenhum. Se não vier dele. Sim. Então, meu combinado com Deus foi o quê? Ele vai ter que falar com o meu pai. Sim, a confirmação Meu vem pai do vai seu ter pai. que vir até mim. Que legal. Porque, gente, um pai, e meu pai é apegado comigo, igual E ele pastor é. ainda. Pastor, eu sou o braço direito dele. Sim. Eu era o líder de jovens da igreja. Olha, Né? gente. Não, conta, ó, dia 25 de dezembro de 2016, Natal. O Zulato chegou e falou, olha, você pode fazer o culto? Natal, gente. Não tinha... Como que você arruma banda? 25 de dezembro. Fizemos esse culto. Por causa desse culto é que a gente está aqui. Que aí no dia 26 o Tião mandou mensagem. Olha, gente. E aí eu fiz um combinado. Assistiu o culto com a família em casa. E queria marcar uma reunião com a gente na primeira semana de janeiro. Família, minha família e a família Valadão tem muita amizade. Sim. O meu avô foi professor do pastor Márcio, no seminário, assim. Então tem esse amor, Vínculo, esse né? respeito, tem muito carinho, muita história, né? E aí foi isso. Quando eles disseram, quando ele me fez esse convite, falei, primeiro, meu pai não vai deixar, e aí eu nem venho. Segundo, só se for assim de Deus, nível um anjo descer e falar na frente, o anjo Gabriel falar, pastor Daniel, essa é a hora de liberar sua filha. E aí, o que eu combinei? A gente voltou para casa, contei para a família o que tinha acontecido, que eu tinha recebido um convite, e eu nunca mais falei sobre isso. Eu fiquei na minha casa dizendo, se for de Deus, quem vai me dizer para ir vai ser meu pai. 2 meses depois, não respondi Lagoinha, continuei vivendo minha vida. 2 meses depois, meu pai me liga e fala assim, filha, o que você resolveu e tal? Resolvi nada, tá aí aberto. Aí ele falou, eu estou sentindo que é um tempo de Deus na sua vida. Olha. E que você tem que ir fazer isso. Que coisa Olha. tremenda. Eu acho que vai ser muito importante pro seu ministério. E ele me liberou. Naquele mesmo dia, o Tião me mandou uma mensagem assim, e aí? E aí, Nossa, gente. O agir de Deus é uma mesmo dia, coisa No mesmo dia, ele sensacional, mandou, né? e aí? Não, e aí a Gabi veio e o Tião foi embora. O Tião foi embora. Foi verdade. Ele voltou para a cidade dele. Sim. Mas eu fiz tudo, linha de ensino. Ela deu aula, né? Inclusive Todos nos os falaram cultos aqui, normais. nos bastidores, que a Gabi foi professora da linha de ensino. professora da linha 2 de semestres. ensino. Como que eu chamo isso? Um curso, né? Um curso que a gente tem lá na Fábrica de Artes, que ensina, né, sobre adoração, ministro de louvor. É, assim, muito abrangente. Até muitas pessoas têm me perguntado sobre ele. Sempre falo, vai lá, clica lá no link da bio do college e vocês vão ver lá. E a Gabi foi professora da linha de ensino. Foi. E aí a gente se envolveu totalmente com a igreja, né? E isso ajudou a inspirar a escola de ministros também. Verdade, sim, porque eu verdade. sempre tive esse lado de gostar de mestre, ensinar. de ensino. Né? Então, isso foi inspirando todas as outras coisas que a gente vive hoje, assim, né? Porque você vê, cada época é um passo. Uma coisa contribui para uma outra situação. Tudo se conecta. Tudo. Vou te falar, você, pastor, que está assistindo a gente, você não fica com uma inveja santa de mim, não, tá? Porque hoje eu tenho o privilégio de tê-los aqui comigo, no nosso Ministério de Louvor. E aí, de vez em quando, eu falo, Pedro, que domingo que vocês podem vir? Igual a gente encontrou agora aqui no corredor ali com o pastor Flavinho. Pastor Flavinho, filho não, quem fala filho é o pastor. Filho é o pastor. Pastor Flavinho tá assim, Pedrão, vê lá um domingo pra gente estar ministrando junto. E isso tem sido bênção. E Gabi, a gente tá vendo assim, tantos direcionamentos de Deus, mas tanta coisa, e essa veia profética mesmo que ele coloca no seu coração, e esse desejo de não somente servir a Deus, não é só arte, Sim. não é só música, sabe? É muito mais do que isso, na verdade. Sim. A música é só um mecanismo. A música é uma ferramenta, é um meio de se chegar, né? Mas o que prega mesmo, o que ensina, o que impacta é o coração. E a gente vê nascendo todo o projeto do Som do Céu. Sim. E aí fala um pouco pra gente sobre como que isso nasceu no coração de vocês. Eu acho que nessa nossa conversa até agora, vocês vão vendo que eu tenho esse apego com o ouvir de Deus, o que é para fazer, né? Eu gosto muito de andar na direção dele. Então, eu não gosto dessas coisas de fazer por fazer, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Porque todo mundo está naquele lugar, eu também vou. Eu acredito que o lugar que tem graça é o centro da vontade de Deus. É lá que tem graça. Nos outros lugares, você vai passar perrengue. Entendeu? Vai se machucar, né? E como o Senhor vem construindo, por causa dessa entrega lá de Bom Perfume, por causa da veia profética, eu liberando para cada vez ela ficar mais em evidência, né? Dentro dos nossos projetos, de tudo que a gente fez. Na pandemia, a parte profética aumentou muito mais.
E passei aperto, né? Lógico, quem não passou aperto na pandemia, né? Tipo demais, assim, de tudo, né? Emocionalmente, E você espiritualmente, fisicamente, eu tava grávida. E aí, que incrível que foi uma época de virar uma chave tão importante na minha vida. Aquele projeto Basta Uma Palavra foi um projeto já mais profético, que eu já estava ligada no que Deus queria. Então, era aquilo assim de tipo, Deus, o que você quer que a igreja cante agora? O que você quer que as pessoas, a sua noiva, ouça, diga? O que você quer que a sua igreja declare agora? E eu tenho muito isso. Basta Uma Palavra já foi o começo disso. E logo depois, eu comecei a perceber no meu coração esse movimento coletivo, assim. O movimento da Igreja de Cristo voltando para esse lugar de ouvir o céu. Porque a gente está tão sintonizado com esse mundo, a gente está tão sintonizado com os padrões que dão certo comercialmente, carreira. Até dentro da igreja, é tanta estrutura. O culto é tão estruturado, está tudo tão estruturado, que às vezes o Espírito quer se mover e a gente não ouve. Porque a gente está mais ligado na estrutura do que no Espírito. A gente está mais ligado no que dá certo, no que todo mundo já fez que deu, do que no que o Espírito quer que você faça. E eu sinto o Senhor trazendo a gente de volta para esse lugar. Amém. Esse lugar de tipo assim, vamos ouvir do céu. O que o céu quer cantar hoje? O que o céu quer dizer hoje? E aí, foi vindo tudo isso no meu coração, assim, meio que natural, dentro do ano, assim, né? Eu fui percebendo que ia virar um movimento, que ia virar algo maior do que só uma coisa para mim. E que seria uma capacitação e uma ativação para o Brasil, para as pessoas ao meu redor. Amém. E aí, nisso, eu comecei a pedir para Deus o nome. Porque se Ele que me deu a ideia, a visão, o nome tem que ser dele, né? Veio o Som do Céu várias vezes na minha cabeça. Mas Som do Céu, tem tanta coisa com esse nome já na vida. Fiquei pensando, talvez é clichê. Tem outro nome. É melhor outro nome. E eu tentei todos que vocês imaginarem. A gente escreveu numa folha assim de... A gente tem uma folha enorme, gigante. Com mais de 100 nomes. Mas de era coisas isso. que representavam o que a gente está carregando, né? Até que, no congresso do DT do ano passado, um dia antes da gente ir para o congresso, eu orei e falei assim, a gente tinha acabado de conversar no carro, eu tenho escrito no meu celular, mas só pode ser Som do Céu, mas será que é Som do Céu mesmo? E aí eu falei assim, Deus, é seu projeto, fala no meu ouvido. Amém. Qual que é o nome? Eu quero ouvir no meu ouvido. No outro dia, tô no congresso DT. Chega uma moça no meu ouvido. Meu Deus. Ela começou a me dar várias coisas pra mim, porque foi uma profecia dessas que... Muito específica. Muito Ela específica. é muito da profeta. vida, assim. Nós somos bem amigas até hoje, a Cristália, lá dos Estados Unidos. Ela não me conhecia. Não tinha jeito dela saber. Ela veio no meu ouvido e falou assim, antes das outras coisas, o Senhor precisa que você traga o som do céu. Nossa. Você ouve o som do céu. Você tem a capacidade de ouvir o som do céu. E você precisa trazer o som do céu para o Brasil. Você precisa trazer o som do céu para a terra. Ela falou som do céu umas 7 vezes. Nossa. Só eu e Deus sabia Sim. o que aquilo representava. Aí foi a confirmação. A confirmação. E é legal você que ouviu a história dela, né? Infelizmente o nosso tempo está acabando. A gente precisa de mais uns programas. Precisa. Mais um bloco. Vamos fazer parte 2 e 3. Total, já está convidado. Um dia O mais maravilhoso. incrível desse projeto é os frutos dos ministros de louvor que andaram comigo nessa época sendo liberados profeticamente para fazer coisas extraordinárias. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Essa ativação. Essa ativação nos ministros que andaram perto da gente, de cura, do profético mesmo, em todos os sentidos, de ousadia, autoridade. E é legal porque quando a gente estava chegando perto da gravação, eu tive uma visão de Jesus no centro e todos nós ao redor do trono, como é no céu. Então, por isso que você não vê ninguém em evidência. Sim. Todo mundo a igreja, todo mundo ao redor do trono. Tudo que eu fizer do som do céu, até Jesus mandar mudar, vai ser nesse formato. Amém.
Glória a Deus. Ô, gente, eu falei, é ruim, né? É tão ruim encerrar um programa desse que a gente nem falou da Lisa. Nem falamos. Nem falamos do Theo. Meu Deus. Gabi tá aí esperando a Lisa, que venha abençoada em nome de Amém. Jesus, cheia de saúde, de Amém. graça, que Deus já comece a derramar sobre ela Amém. sonhos, sabe? Desde a sua Em nome de formação, Jesus. sobre você, sobre o Theo. A gente está muito feliz, assim, de ver todo o tempo novo que Deus está colocando na vida de vocês e poder fazer parte disso também, né? Porque esse é o som do céu, né? É. Esse é o verdadeiro É um som som do coletivo. céu. É um som Família. É É um a som família, de família, unida. E obrigado por ter vindo. Obrigado por Obrigada ter a vindo. vocês. Já quero voltar. Obrigado por ter aceitado participar conosco. Me segurei. Você Lindo segurou de bem. Jesus, que eu Vamos segurar a linha. Eu tô até com saudade de te ouvir agora. Muito bom. Valeu, Dani. Valeu demais, foi muito bom. Eu espero que o som do céu invada a sua Em nome casa, de Jesus. invada a Amém. sua vida através desse podcast, de tantas coisas. Entra lá no YouTube, conheça todo o trabalho da Gabi. Também você pode acompanhar os dias de lançamento dos próximos projetos dela. Ela está agora na fase de lançar o Som do Céu e eu estou ali junto participando também. Estarei sempre, se Deus quiser. Então confere também nas redes sociais. E no próximo programa, com certeza teremos alguém aqui também para poder trazer para você uma visão do reino, uma visão de Cristo e que isso venha inundar o seu coração e a sua casa. Então não perca o nosso próximo podcast, o Praise Podcast, mas fica aí, que a programação da Rede Super tem muita coisa boa para a sua vida. Até lá!